Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o painel de controle. O painel de controle é um outro lugar onde a gente pode acessar para fazer a configuração do nosso computador. Mas ele, na verdade, é um lugar onde tem muitos ícones para a gente clicar, mas eu vou falar somente de alguns deles para a gente não ter muito tempo com ele. Se você tiver alguma dúvida em algum, deixa sua pergunta. Daí eu faço um vídeo falando de outros ícones que possuem ali, tá bom? Como eu faço para chegar até o painel de controle? Muito fácil. Eu venho aqui do lado direito do botão iniciar, que é onde está escrito aqui, clique aqui para pesquisar, e vou digitar painel de controle. Painel de controle. Ele já aparece para mim, eu vou clicar aqui do lado direito em abrir. Sempre que eu falar para vocês em clicar, é clicar com o botão esquerdo, tá? Lembre-se disso. Muito bem, quando eu abro a primeira vez o painel de controle, ele não está do jeito que está aqui na tela para você. Ele aparece assim, ó, dividido em categorias. Talvez desse jeito seja mais fácil para você enxergar e entender a distribuição dos ícones dentro dele. Eu, para as aulas, gosto de fazer o seguinte: vir aqui onde está escrito categoria, clicar aqui onde está escrito ícones grandes. E assim eu tenho todos os ícones que fazem parte do painel de controle, tá bom? Muito bem. Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre o que nós vamos falar agora? Aqui no painel de controle, eu tenho a data e a hora. A gente vai falar sobre ela. Então é só clicar aqui, data e hora. Ele aparece para mim o fuso horário onde está o meu relógio. Eu tenho relógios adicionais. Eu posso colocar mais de um relógio. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com horário lá dos Estados Unidos, eu adiciono mais um relógio. Horário na internet. Se ele está configurado para sincronizar automaticamente com o horário da internet. Mas aqui em data e hora, na abinha, isso aqui é sempre a abinha, tá? Ou guia, tá? Eu tenho como configurar a hora e o dia do meu computador. É só clicar aqui no botão alterar data e hora. Eu clico no dia, clico aqui onde é a hora, clico aqui onde são os minutos e venho aqui nas setinhas para cima ou para baixo para deixar tudo certinho, tá bom? Eu não vou alterar porque para ele não alterar aqui no meu computador. Mas é muito simples alterar a data do computador, tá certo? Se eu quisesse alterar um mês, é só clicar nas setinhas para a esquerda ou para a direita. Se eu quiser alterar o ano, eu vou dar uma dica para você. É o seguinte, aqui onde está escrito julho de 2021, eu clico mais uma vez, então ele passa a me dar intervalos de 10 em 10 anos, olha só. Então eu posso mudar a data dessa forma também, tá bom? Mas a gente vai deixar aqui na data que está de hoje, que é dia 5 de julho, tá bom? Outro ícone que é muito importante é aqui, dispositivos e impressoras. Dispositivos e impressoras, eles vão mostrar para você tudo aquilo que está sendo que está conectado ao seu computador.
Então, por exemplo, eu estou com fone de ouvido conectado, esse aqui é o meu laptop, é o meu computador, esse aqui é um controle que eu conecto no computador, esse aqui é o mouse, ele está conectado no computador agora, o gamepad não, tá? E eu tenho várias impressoras aqui. Isso aqui são impressoras virtuais. Elas não existem fisicamente, elas são só virtuais. Então aqui é um outro jeito de eu ver aquilo que está conectado ao meu computador, tá certo? Por que que esse aqui e esse aqui estão estão clarinhos? Porque eles não estão conectados, tá? Esse aqui está, parece que ele está conectado porque ele tem um sensorzinho dele que está numa porta USB. Então ele provavelmente está considerando que está conectado, mas ele não está conectado, tá? Ele não está ele não está conectado fisicamente aqui, tá? Bom, como eu faço agora para voltar lá para o painel de controle? Aqui em cima, na barrinha, eu tenho aqui o painel de controle. É só clicar aqui e ele volta para mim, tá certo? Vou colocar aqui de novo ícones grandes. Bom, qual o outro que seria interessante a gente ver? Um outro item que seria interessante a gente ver é aqui, fontes. O que são fontes? Fontes nada mais são do que tipos de letras, tá? Então, quando eu falar em fonte para você, determinada fonte, é determinado tipo de letra. Sempre que eu falar em fonte, é o tipo de letra. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Essa letra aqui, ó. Blackadder ITC regular. Não tá vendo que ele é uma folhinha? Se eu clicar aqui duas vezes, você clica duas vezes, ele vai te dar exemplo do tamanho da fonte. Por isso que tem esses números aqui do lado esquerdo, antes de cada linha. Esse aqui é o tamanho 12, esse aqui é o tamanho 18 dessa fonte, esse aqui é o tamanho 24, esse aqui é o tamanho 36, esse aqui é o tamanho 48 e assim vai, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo de letras maiúsculas e minúsculas dessa fonte, e embaixo a gente tem os símbolos e os números, tá ok? Essa fonte a gente chama de fonte TrueType. O que é fonte TrueType? Fonte TrueType é o tipo que você vê aqui, é o que vai sair na hora de imprimir na sua impressora, tá? Mas quer dizer que se não for TrueType, ela não é legal para imprimir? Não, é que essa aqui vai ficar mais fiel do que a que não for TrueType. Mas vou perceber diferença? Provavelmente não. Mas as fontes elas aparecem aqui de forma a te dar a noção de como elas vão estar, tá? Vão estar funcionando. Aonde eu tenho mais folhinhas é que ele tem vários exemplos. Então, por exemplo, itálico é uma fonte que está deitadinha para a direita, para a sua direita, né? Você está de frente ao monitor, então ela vai estar direita à sua direita. Irregular é ela normal, tá? Se eu vir aqui em outras, então ela tem negrito itálico, extra negrito, ela tem vários outros tipos que podem me auxiliar dependendo do trabalho que eu estiver fazendo. Beleza? Mas o importante é você saber o seguinte: fonte é tipo de letra, tá bom? Eu consigo baixar fontes também para todos os idiomas, eu consigo instalar mais fontes, eu consigo colocar mais fontes. Só que lembra, tudo que a gente coloca no computador, ele ocupa espaço. Quanto mais fontes eu colocar no computador, ele vai ocupando espaço, beleza? Bom, os ícones aqui estão em ordem alfabética, então eu vou aqui para o próximo item, que é o mouse.
clico nele e trabalhar com o mouse é muito interessante. Eu quero falar para vocês sobre configuração que tem aqui nessas abinhas. A gente vai falar de todas as abinhas agora. Se você for canhoto e você achar que o botão direito, esquerdo te atrapalha do jeito que ele é no padrão, você pode trocar. Então, se você clicar nessa caixinha aqui, alternar entre os botões primário e secundário, ou seja, entre o botão esquerdo e direito, você vai inverter. Então, o botão direito passa a ser o esquerdo e o esquerdo passa a ter a função do direito, tá bom? Uma outra coisa interessante é aqui, ó, a velocidade do clique duplo. Aqui onde está escrito velocidade, pode perceber que não está exatamente no meio, está mais para a parte rápida, né? Então, se eu clicar 2 vezes, ele abre a pastinha para mim, certo? Se eu colocar no rápida, eu tenho que ser mais rápido ainda para ele poder abrir. Eu estou aqui tentando, pode ver que tem hora que ele não abre, ó. Tem que ser muito rápido. O ideal é estar um pouquinho para o meio, quase para o rápido assim, aonde ele estava, né? Agora, se eu deixar no lenta, eu clico, posso esperar um tempo, clicar de novo, que ele vai considerar que é um clique duplo. Melhor não utilizar essa opção, tá? Porque às vezes você pode clicar 2 vezes em coisas que não precisa clicar 2 vezes. Bom? Fiz as alterações aqui, quero manter as alterações que eu fiz. Lembra? Se eu clicar em aplicar, ele mantém as alterações e mantém a janela aqui aberta para mim. Se eu clicar em cancelar, ele fecha a janela e não faz nenhuma alteração. Se eu clicar no OK, ele faz as alterações e fecha a janela para mim. Bom, como eu não vou alterar nada ainda, eu vou aqui onde está escrito ponteiros. Aqui onde está escrito ponteiros, eu tenho aqui ó, o esquema do ponteiro do mouse. Então eu tenho várias opções de ponteiro do mouse. Então eu vou escolher aqui, ó, padrão do Windows extra grande. Vou clicar em aplicar. Pode perceber que ele já mudou o desenho em volta, né? Vou clicar aqui em ampliado. Vou clicar em aplicar novamente para você enxergar melhor o mouse, tá bom? Isso aqui é mais para você mudar a carinha do mouse. Antigamente, no Windows 7, no Windows XP, a gente tinha vários programinhas que alteravam o mouse. Então, tinha mouse que era carrinho, cachorrinho, era dinossauro. Só que o problema de mudar o ponteiro do mouse é o seguinte, você perde a noção de onde é a pontinha dele. Lembre-se que a ponta dele, a pontinha dele, por isso que a gente chama ele de ponteiro, é onde ele vai apontar que vai dar a noção para a gente de onde a gente está clicando. Então, se eu coloco um desenho muito diferente, não vai ser muito legal utilizar isso, né? Bom, o que é interessante ver aqui no mouse? Aqui onde está escrito personalizar, eu tenho que seleção normal, é quando ele está normal, né? Seleção de ajuda, se eu clicar em alguma coisa que tem ajuda. Aqui, trabalhando em tela de fundo, se eu tiver algum programa, alguma coisa sendo carregada, ele vai ter o ponteiro do mouse e no canto direito dele uma pequena ampulheta que vai ficar girando. Se ele estiver ocupado, se você liga o seu computador e demora para ligar, ele fica com uma ampulhetinha assim, né? Geralmente, quando a gente mexe no Windows e a gente não mexe nessa configuração, ao invés de ficar uma ampulheta, é aquela bolinha circular que fica aquele círculo, né? Padrão do Windows que fica mostrando para a gente. Outra coisa importante para a gente ver aqui, ó, seleção de texto. Toda vez que eu colocar o meu mouse, o ponteiro do mouse, em algum lugar onde eu possa escrever, ele vai ficar assim, vai parecendo um i, né? Ele vai parecer um i
ele vai ficar desse jeito aqui. Isso significa que ele está em um lugar onde eu possa digitar. Aqui na abinha Opções de ponteiro, eu tenho o seguinte, o movimento dele também está mais ou menos no meio. Isso significa o quê? Selecione uma velocidade do ponteiro. O que é selecionar a velocidade? Quanto mais no rápido eu colocar, menos esforço eu vou fazer para mexer o mouse. Então, se eu colocar aqui no mais rápido, coloquei um pouquinho para o canto, ele já vai. Coloquei um pouquinho para o outro, ele já vai. Se eu colocar no lento, eu tenho que ficar andando bastante com o mouse. Inclusive, eu estou tirando ele daqui da mesa e voltando ele para o ponto original para ele poder andar. Né? Eu aconselho a você que mude essas configurações e teste para ver qual o seu ideal. Eu gosto um pouquinho mais para o lado rápido. Às vezes eu deixo até aqui no rápido todo, como um todo, mas eu estou deixando ele assim para você visualizar o mouse enquanto eu estou mexendo, tá bom? Aqui no ajustar a mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão em uma caixa de diálogo é o seguinte. Você está observando que o botão OK ele está aí azul aqui, não tá? Ele está com uma bordinha azul. O botão cancelar não e o botão aplicar também não. Por quê? O botão padrão desta janela do mouse é o OK. Se eu clicar aqui, toda janelinha que aparecer com algum botão, sim, não, cancelar, salvar, não salvar, OK, cancelar, aplicar, ele sempre vai posicionar o ponteiro do mouse sobre o botão padrão, tá? Sobre o botão que está com a bordinha. Eu não vou colocar essa opção. Por quê? Porque vai que eu estou trabalhando em algum lugar e de repente ele coloca assim, deseja salvar as alterações e eu não quero salvar, e ele já coloca na opção sim para mim. E eu sem querer clico. Então não dá, né? Então eu não vou mexer nessa configuração. Mas se você quiser, se você tiver interesse, você pode mexer aí, tá certo? Muito bem, exibir rastro do ponteiro. Isso aqui é o seguinte, eu passo a criar várias cópias do mouse, do ponteiro do mouse. Então, aonde eu passar com o ponteiro, ele sempre vai ter um rastro. Talvez até para você acompanhar a movimentação do mouse que eu esteja fazendo aqui durante as aulas, seja legal. Mas eu não vou deixar essa opção, porque eu não quero que você se acostume com ela. Eu acho que com o tempo isso aqui fica meio chatinho, tá? E aqui é a largura, né? O quanto de largo ou quão longo eu quero que fique o ponteiro do mouse. Então, se eu deixar no curto, a gente nem percebe que tem rastro aí do ponteiro, né? Aí eu vou arrastando. Se eu deixar no mais longo, aí então ele fica aí na tela para mim, tá bom? Bom, ocultar ponteiro ou digitar, ou seja, se eu colocar ele em algum lugar onde eu vou digitar, o ponteiro do mouse ele vai sumir. E é o ideal, né? Se eu vou digitar alguma coisa, principalmente quando a gente estiver trabalhando no Word, já pensou, fica o ponteiro do mouse lá em cima, vai atrapalhar a gente. E aqui, mostrar local do ponteiro quando CTRL for pressionada. CTRL é a tecla Ctrl, tá? Tem do lado esquerdo e do lado direito do seu teclado. No meu caso, eu tenho só do lado esquerdo, aqui. Então, o que que acontece? Se eu clicar aqui e o mouse de repente sumiu na tela e eu apertar o Ctrl, você está vendo que tem uma bolinha ali que aparece no canto direito? Olha só. Essa bolinha, ela aparece porque eu cliquei aqui no mostrar local do ponteiro quando o Ctrl for pressionado. Vou deixar ela até marcada porque vai ajudar bastante durante as nossas aulas, tá? E aqui a roda é a rodinha do mouse. Para que ela vai servir? Olha só.
gire a roda um ponto para rolar. Então, se eu girar ela uma vez, ele vai, se eu tiver no texto, ele vai girar três linhas de cada vez. E uma tela de cada vez. Se eu tiver um texto lá com 10 páginas e eu clicar aqui e aceitar, sempre que eu girar a rodinha para trás, ele vai aparecer página por página de cada vez, ou tela por tela, tá bom? E a rolagem horizontal incline a roda para rolar o seguinte número de caracteres de cada vez, 3. Ou seja, além de girar ele para trás, eu posso apertar ele para o lado direito ou para o lado esquerdo para ele selecionar caractere são letras, tá? Então, 3 letras de cada vez. Então, se eu clicar para o lado, se eu apertar a rodinha para o lado, pressionar ela para o lado, ela vai selecionar 3 caracteres, 3 letras por vez. No nosso caso, a gente vai deixar no padrão mesmo, tá bom? Eu vou deixar aqui no padrão. Se você quiser experimentar na sua casa aí, só não esquece de voltar 3 e 3 aqui, tá certo? Vou clicar no OK, porque eu já fiz as configurações que eu precisava. Não vou voltar mais aqui. OK. Deixa ele fazer as alterações, ele já fez. Outra opção que a gente pode mexer aqui são programas e recursos. Aqui é muito interessante, porque aqui vai mostrar para mim tudo aquilo que eu tenho instalado no meu computador. Então aqui ele mostra todos, absolutamente todos os programas que eu tenho instalados no computador, Então, por exemplo, vamos ver aqui esse segundo programinha aqui, Acer Configuration Manager. Se eu clicar aqui, ele vai habilitar vários botões, tá? Se eu quiser desinstalar esse programa aqui, eu clico aqui onde está escrito desinstalar. Isso serve para outros programas também, ó. Desinstalar e alterar. Desinstalar e alterar. Esse aqui é um joguinho, eu posso desinstalar também. Aqui eu posso desinstalar. Obviamente eu não vou desinstalar, né? Esse é o programinha que eu estou gravando para vocês a aula. Posso desinstalar também. Tá? Então, em todos eles aparece a função desinstalar. Eu posso desinstalar o computador, os programas que estão no computador. Então, isso aqui é muito interessante quando você quiser tirar alguma coisa do computador. Aqui eu tenho, por exemplo, Microsoft Office 365, que é o Office que a gente vai utilizar. Se eu clicar aqui em desinstalar, eu desinstalo todo o meu Office. Eu não vou conseguir dar aula para vocês de Word, Excel e PowerPoint. Então, a gente pode usar isso aqui, mas use com cuidado, tá? Aqui em recuperação é quando há algum travamento no computador, alguma coisa no computador, e eu consigo gravar um ponto de recuperação. É como se eu voltasse. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu acho que eu não vou conseguir voltar. Ele vai aparecer para mim. Eu não vou mexer ali não, tá? Porque assim, recuperação, ele monta um ponto no sistema aonde eu posso voltar à instalação de alguma coisa, voltar ao ponto onde estava tudo funcionando no computador. Então, se eu instalei um programa e começou a dar problema no Windows, ou no computador ficou muito lento, essas coisas, eu posso, além de desinstalar o programa, pelos programas e recursos, eu posso vir aqui no recuperação também. Ele não altera arquivo nenhum que eu criei, ele só retorna um ponto que eu tinha feito, tá? Mas a gente geralmente não... Eu usava isso aqui muito no computador que eu tinha, que usava de home office, mas agora
a gente não utiliza isso aqui não, tá? Eu não vou abrir porque eu não sei se ele vai criar, se ele vai tentar fazer uma recuperação. Eu não quero fazer uma recuperação automática agora. Aqui em região é onde eu configuro a região que eu estou. Geralmente isso aqui já está tudo certinho, tá bom? Então, por exemplo, eu estou aqui no formato Português Brasil. No caso está aqui coincidir com o idioma do Windows, ele já está coincidindo. Mas se eu quisesse mudar para qualquer outro país, ele tem a listinha aqui dos países. Então, qual é o formato aqui? Por que tem essa configuração de região? Porque a data abreviada é o dia, mês e ano nosso. A data por extenso é o dia, mês e o ano. A hora é a hora e os minutos. São a hora e os minutos. A hora por extenso são a hora, os minutos e os segundos. Primeiro dia da semana a gente coloca como domingo, né? Tem a opção de escolher outro dia da semana, mas para mim o primeiro dia da semana é o domingo mesmo. E aqui ele dá exemplo de como que está ficando, tá certo? Bom, aqui em configurações adicionais, ele mostra para mim o seguinte. Qual o número de casas decimais, por exemplo, eu quero quando eu estiver trabalhando com números decimais? Eu quero 2. Quando eu tiver, qual é o símbolo decimal? É a vírgula. Então, como que vai ficar o agrupamento de dígito? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, quando eu tiver separador de milhar. Tá? Qual o símbolo de sinal de negativo? É o sinal de menos mesmo, subtração. Formato de número negativo vai ficar assim. Exibir zero à esquerda vai ficar desse jeito. Separador de lista vai ser o ponto e vírgula. Qual o sistema de medida? É o métrico. Qual o dígito padrão? São esses aqui. Uso de dígitos nativos? Nunca. Eu não vou ter dígito nativo, né? Então aqui eu tenho um exemplo de como que é um número positivo e como que é um número negativo nesse padrão, tá? Aqui eu tenho também da unidade monetária, que é o real, né? Como que é o formato da moeda positivo, como que é negativo, o símbolo de decimal. Por que ele tem o símbolo de decimal, a vírgula aqui? É porque se você configurar para dólar, por exemplo, o símbolo de decimal não é vírgula, é ponto. Então, ao invés de ser 1,25, vai ser 1,25 dólares. Tá? 1,25. Ponto é como se fosse o separador de. É o separador de decimal deles. Tá? Então aqui ele mostra o símbolo de agrupamento de dígitos, agrupamento de dígitos, como é que fica, como que é o formato de hora, como que é o formato de data, para ser mais específico, né? Então, são essas as informações aqui da parte de região, certo? Aqui tem uma telinha muito legal que eu já tinha falado para vocês no começo, mas eu tenho aqui, ó, o sistema. Se eu clicar aqui em sistema, ele vai aparecer uma tela aonde ele mostra para mim o nome do dispositivo, qual é o processador, qual é a quantidade de memória instalada, qual é aqui quando que foi instalado, qual a última atualização que ele tem instalado. Mas o importante para a gente é ver isso aqui, ó, sistema operacional de 64 bits. Lembra? A diferença de sistema operacional de 64 bits para 32 é o suporte à quantidade de memória. Basicamente é isso, né? Então, o meu sistema operacional de 64 bits, ele tem um suporte de memória maior, então eu consigo colocar mais memória nele o dia que eu precisar, tá certo? Aqui eu tenho som, aqui eu tenho teclado, configurações do teclado. Esse teclado aqui é muito interessante por conta do seguinte: o intervalo de repetição. Qual é o tempo que ele vai esperar para começar a repetir a tecla se eu segurar uma tecla?
e qual é a taxa de repetição que ele vai, qual é a velocidade, né, que ele vai repetir. Então eu venho aqui, ó, tá vendo? Toda vez que eu posiciono o ponteiro do mouse dentro de algum lugar onde tem texto, ele fica nesse formato aqui, ele parece um i, né? Eu clico aqui dentro, aí ele tem o cursorzinho piscando. Se eu apertar o J e segurar, olha só, tá? Se eu vier aqui e diminuir, eu vou apertar o J de novo e vou segurar. Viu como ele demorou para apagar? Se eu vier aqui no lenta, vou apertar o A agora. Olha como ele repete devagarinho para mim. Para apagar é a mesma coisa, tá? Ele demora se eu segurar, tá bom? E aqui é a taxa de intermitência do cursor. É essa barrinha que fica piscando aqui na tela, aonde a gente fica trabalhando, o cursor, ele vai ficar piscando. Eu posso deixar ele piscar mais rápido ou mais devagar, ou não deixar ele piscar, né? Depende daquilo que eu quero também, né? A gente vai deixar no padrão. Eu vou clicar em cancelar porque eu não quero alterar nada, tá certo? E assim a gente termina a nossa aula de painel de controle de hoje. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar de algum ícone que eu não falei aí, pode perguntar na plataforma que a gente responde para você, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.